do Senhor para todos. Eu sou o pastor André Cirilo, do canal Dores de Parto. Acesse lá o nosso canal, pastor André Cirilo, Dores de Parto. Eu tenho certeza que você vai ouvir coisas boas da Bíblia. A Bíblia fala no Evangelho de João: conhecereis a verdade, 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Paulo diz, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Ele é o cabeça da igreja e a igreja vai ser formada em Cristo. A igreja formada em Cristo, A igreja formada em Cristo. Cristo é o cabeça. O corpo não pode ser fêmea do Senhor. Você entendeu? Apocalipse capítulo 17, versículo 9. A noiva é a Jerusalém celestial. Apocalipse 17, 9. A noiva é a nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. E a esposa do Cordeiro é Israel, os judeus, Jerusalém. A esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, desce do céu. A esposa do Cordeiro desce do céu, a nova Jerusalém. E aqui na terra nós temos Israel, representando Deus. Casou com Israel na antiga aliança. Deus casa com Israel. Deus casou com Israel. A igreja não é a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo. Coríntios fala isso. Paulo, escrevendo para os Coríntios, fala que nós somos o corpo de Cristo. Você lê lá e vocês vão ver que nós estamos bem convictos nessa situação. Eu quero falar a respeito do cair, Cair pelo poder de Deus. A gente vê na internet, na televisão, as pessoas caindo, caindo daqui, caindo dali, caindo daqui. Eu creio no cair, mas eu vou mostrar para os irmãos como é que eu creio. Eu creio no que está escrito na Bíblia sobre o cair. Cair por cair, eu não creio. É antibíblico. Cair por cair é antibíblico. Cair tem que ter um propósito. Tem que saber qual é a finalidade daquela queda. Ah, mas o poder de Deus causa isso. Sim, causa. Mas tem que trazer uma revelação depois que a pessoa se levanta. Tem que trazer uma revelação. Se não trouxer uma revelação, é antibíblico. Observe, aqui em Atos, eles usam isso, Atos capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentado. Foram vistos por ele línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Observe, irmãos, que aqui, no dia de Pentecostes, aqui o derramamento do Espírito Santo é cumprimento de profecia das festas de Israel, veja, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E o dia de Pentecostes era o quê? Era a festa da colheita. Deus ali naquele momento estava fazendo uma colheita maravilhosa, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu creio no que tudo que está aqui. Mas aqui observe que está falando claramente, línguas repartidas como se fosse fogo, Língua repartida como que de fogo, pousaram sobre cada um deles e começaram a falar em outras línguas. Judeus falando árabe, falando aramaico, falando italiano, porque o próprio Espírito Santo deu o dom, derramou o batismo sobre eles ali, para falar na língua de todas aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Línguas de nação. Mas tem língua estranha sim. Batismo com o Espírito Santo, língua estranha. Mas naquele momento, além de ele receber o batismo com o Espírito Santo, eles já receberam também, junto, o dom de falar outras línguas. O próprio Espírito, pousando sobre ele, falava outras línguas. A gente sabe que Paulo era poliglota.
falava diversas línguas de nação, mas também falava a língua dos anjos, falava a língua, aleluia, repartida como que de fogo. Paulo falava ali, eu creio. Eu não creio no cair sem base bíblica. O cair no chão tem que vir com uma revelação. Dá um exemplo. Aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 21 e 22, nós vemos que Deus ali, ele vê que ele criou tudo, mas não tinha para Adão o quê? Uma mulher, uma adjuntora. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 21 e 22, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, tomou das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Está vendo? Deus permitiu um sono, né, em Adão, ele caiu. Qual foi o propósito da queda de Adão ali naquele momento? O propósito daquele momento da queda de Adão foi simplesmente para que Deus desse assim, vamos dizer, uma hack, uma anestesia, né? E adormeceu ele. Está adormecido? Tá. Agora Deus vai lá, corta da costela e forma a mulher. Coisa interessante. Qual foi o propósito do cair de Adão? Eva. Amém? Eva. No capítulo 15 de Gênesis, nós vamos ver também que outro ungido de Deus, irmãos, caiu. Mais uma vez, em sono. No capítulo 15, versículo 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Está vendo? Deus aparece aqui para Abraão, aqui no capítulo 15, versículo 1, em visão. Ele recebe toda aquela visão, é uma visão, ele recebe a visão. Mas no versículo de número 6 diz, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Ele acorda da visão. Quando ele acorda, disse-lhe mais, eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar a ti esta terra, para herdar. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-lo? E disse mais, toma-me um bezerro de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola, e um pombinho. E trouxe-lhe todas e partiu pelo meio, pôs cada um em parte deles, em frente da outra, mas a ave não partiu. E a ave descia sobre o cadáver, e Abrão, porém, o exortava. E pondo-se, versículo 12, ó que chave, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão, saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-lo-ão e afligirão 400 anos, mas também o julgarei a gente, qual servirão, depois sairão com grande fazenda, e tu irás em teu pai, em paz e em boa velhice será sepultado, e a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Está vendo? Qual foi o propósito aqui? Do sono de Abraão, do cair no sono de Abraão? O propósito foi simplesmente para Deus dar uma revelação para ele e mostrar que a semente de Abraão ia ficar 400 anos no Egito. Entrar para lá, você pode ver, através de José, 400 anos ia ficar a semente, a descendência de Abraão, mas depois Deus ia tirar de lá. Qual é o propósito do sono, do cair de Abraão? Uma revelação do futuro. Entendeu? Aí olha o que diz aqui, vamos ver também a respeito do cair, né? Livro de Esther. Nós vamos ler aqui no livro de Esther, irmãos. Olha que coisa linda aqui no livro de Esther. Abre a sua Bíblia aí e veja no livro de Esther, um livro bastante conhecido, mas pouco praticado. É um livro que tem as revelações extraordinárias. Quando a gente olha para o livro de Esther,
nós vemos revelações maravilhosas e extraordinárias. Livro de Esther, capítulo 3, versículo 2. O que é que diz? O rei deu ordem que todo o povo da sua província se inclinasse e se prostrasse a quem? A Amã. Mas no capítulo 3 do livro de Esther, versículo 2, Mardoqueu nem se inclinava e nem se prostrava. Entendeu? Não se inclinava e nem se prostrava. Então observa o cair. Que vantagem tem em Deus ver seus filhos no chão, sendo humilhados? Muitos líderes usam as pessoas no chão caída para se promover, para mostrar que é um homem de Deus. Ora, eu quero dizer que ali é um gesto de humilhação. Primeiro, imagina, uma mulher que está de saia, se a igreja não tiver, dar um exemplo, preparada para ir lá e cobrir, já pensou? Cair, mostrando as partes íntimas do corpo, a nudez, e a Bíblia condena nós ver a nudez das pessoas? E aí? Quer dizer, o inimigo põe ao ridículo, né? Ao escândalo. Então o cair tem que vir com uma revelação. Nós vimos em Adão que quando ele caiu no sono, Deus trouxe Eva. Abraão cai no sono, é para revelar a nação 400 anos lá no Egito. Mardoqueu não se prostra, nem se inclina e nem se prostra. Por quê? Porque nós temos que se prostrar só para Deus. Só para Deus. Parou, pastor? Parou não. Daniel capítulo de número 10. Olha que coisa linda. Daniel capítulo 10. Veja, irmãos, quando ele cai aqui, 10 versículo 7. E só eu, Daniel, viu aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram. Não bastante, caiu sobre eles um grande temor. Fugiram e escondendo-se. Fiquei eu só e vi esta grande visão. E não ficou força em mim. Transmudou-se em mim as minhas formosuras. E eu desmaiei e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras. Ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormeci. Está vendo? Quer que Daniel vê? Os homens não viu bastante a visão, mas veio o temor sobre eles, caíram, correram. Daniel ficou. Está vendo a visão? E ele recebe toda aquela visão concernente, aleluia, os últimos acontecimentos, né? Ele cai. E quando ele cai, aleluia, você pode ver que ele desmaia totalmente. Ele só ouve a voz, depois ele desmaia totalmente. E eis que uma mão me tocou e me fez que me movesse sobre o meu joelho e sobre as palmas da minha mão. Querem dizer, o anjo foi lá e tocou nele. E o que é que o anjo faz? O anjo diz aqui no versículo 11, e me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às minhas palavras. Vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés. Olha, irmão, Daniel não poderia ficar lá no chão, jogado? A visão que Daniel recebe aqui, ele não aguenta, porque é o poder de Deus, ele não aguenta, então ele cai. Quando ele cai,